Oi, hoje aqui no Empoderação a gente vai discutir um tema que ainda é silenciado: a hipersexualização do corpo da mulher negra. Essa objetificação ela é construída pela história, pela mídia e ela impacta negativamente na autoestima da mulher, nas relações, no mercado de trabalho e na saúde mental, que é um tema que a gente tem trazido muito aqui no Empoderação. Mas também, claro, a gente vai falar sobre resistência e como reapropriar nosso próprio corpo. Tenho duas convidadas aqui especialíssimas. Fica aí que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para a gente refletir sobre essa temática e pensar novos caminhos, tenho aqui minhas entrevistadas, Nicole Reis, mulher negra, mãe, fisioterapeuta, pesquisadora da autoimagem preta, instrutora de Kemet Yoga. Kemet Yoga. Gente, é isso, né? Eu acabei de perguntar para ela, me falou, mas vou perguntar de novo. Pilates e LPF com perspectiva negro-africana em projetos de saúde física e mental para populações negras. Nicole, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. É uma alegria recebê-la também. E a Jamile Lopes, mestranda em História, Política e Sociedades pela UERJ, pesquisadora em temáticas étnico-raciais, educadora social, ativista racial e palestrante no projeto Vez em Nós. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Gabi. Estou muito feliz em recebê-las aqui. É uma alegria e eu já falei o currículo de vocês. Agora eu quero saber como vocês se veem, qual é a proposta de vocês no mundo. Quem é Nicole para além dessa biografia que eu falei? Sim. Nicole é uma mulher preta retinta. Eu sou mãe do Konzayo, um menino de 6 anos. Eu sou apaixonada pela natureza, adoro fazer coisas ao ar livre e adoro estar estudando e estar tendo conhecimento cada vez mais sobre a nossa história e sobre o nosso povo. Perfeito. Jamile Lopes, para além da biografia. Sou Jamile Lopes, mais conhecida como Já, né? Vou até anotar aqui, ó. Já, chama de Já. Sou uma mulher negra brown, né? Já que agora o povo tá querendo codificar essas questões. Sou filha, sou irmã, sou uma mulher que vem de um lugar de reverberação do amor preto, do amor entre nós, do amor para nós, acima de tudo. Gente, que alegria ter vocês aqui. Já, muito sorridente, Nicole. Gente, pra gente fazer uma introdução do tema, né? Como que a história e a mídia reforçam essa hipersexualização do corpo negro? Já, fala pra gente. No que diz respeito à história, né, a narrativa que é posta, a narrativa dos fatos históricos que nós aprendemos e não aprendemos na escola tradicional, mas que vem aí com relação a 10.639, 11.645, todo o trabalho do movimento negro e de hoje professores negros estando nesses espaços de pesquisa, reverbera dentro de crianças, como seu filho, como meninas que a gente vê nas escolas que hoje se entendem, não só pela questão do cabelo black, mas uma questão do corpo que fala. Nossas crianças já vêm com esse reverberar positivo, que muitas de nós, Gabi, talvez na nossa época, não tivemos isso. Sim, sim. Porém, eu sou uma exceção, digo, porque Que eu bom. fui enegrecida por um homem preto, que é meu pai. E ele sempre falou, você é uma negra linda do pai, e se você é linda do seu pai, você não é feia de mais ninguém. Não. Então, quando Adorei! um homem preto diz pra você que você é linda, como você como mãe diz Sim. pro seu filho que você é lindo, pode vir o que for. Mas você vai entender aquela ancestralidade, que é aquilo que importa para nós nesse momento. Por isso que o trabalho do movimento negro, o nosso trabalho, esse trabalho aqui que você está fazendo é inenarrável e necessário para as novas gerações. Para as que foram, para nós que estamos aqui e para os que estão por vir especialmente. Muito obrigada. Jamile, o Nicole já falou pra gente de como foi a infância dela, que ela foi exaltada pelo pai, e foi ali que ela descobriu a negritude dela e a valorização disso. E pra você, como foi? Eu acredito que tenham dois lados, assim, da minha infância, né? Dentro de casa sempre teve essa
reafirmação da minha beleza, da minha inteligência, é sempre um estímulo muito grande. Mas também teve a parte da escola, né? Então teve a parte positiva, mas não tem como negar a parte negativa que se tem também, né? Então, seja pelo meio social, né, da escola, que a escola ali para criança é o principal meio, né, de interação, seja a parte também da literatura, dos livros, do que como a gente se vê, né? Que isso afetou bastante na minha infância. Então, eu tive um lado positivo, baseado na minha família, mas também tive o lado social do racismo estrutural, que afetou negativamente. Isso impactou na escolha de vida que você teve, porque você é pesquisadora da autoimagem preta, instrutora de Kemet Yoga, Pilates e LPF. Sim. Além de outros aqui que eu já sinalizei. E aproveita e explica pra gente como isso tudo aqui se conecta. Sim. Kemet Yoga é o yoga de base africana. É o yoga que é originário em Kemet, Antigo Egito. Kemet significa terra de homens pretos. Então, é o nosso yoga ancestral. Eu comecei como fisioterapeuta. Na infância, eu queria ser médica, queria ser pediatra. E aí, fiz Enem, e depois falei, não vou conseguir passar, vou fazer fisioterapia, porque eu queria só cuidar das pessoas. Então, não tinha tanta importância ser medicina ou não. E aí, entrei na fisioterapia e fiquei muito feliz, assim. Eu me encontrei, eu fico, nossa, era fisioterapia, só que não é tão difundida, né? Quanto a medicina. Entrei na fisioterapia, me formei e fiz a formação de Pilates. E aí, nessa formação, eu comecei a trabalhar muito mais com o corpo, com a atividade física, e o Pilates correlaciona não só o corpo, mas também a nossa mente. Então, eu comecei a trabalhar com bem-estar. Só que o Pilates vem de uma origem muito do yoga indiana, e uma origem muito embranquecida. E aí, eu fui no movimento negro, eu conheci a Emaê Mizani, que foi a primeira instrutora de Kemet Yoga presente no Brasil. Ela se formou nos Estados Unidos com o mestre Isser, que é o mestre que fundou a Kemet Yoga Skills. E aí, quando eu conheci a Kemet Yoga, eu falei, nossa, é uma prática preta que está fortalecendo os nossos corpos. E o mestre, ele sempre ressalva que a Kemet Yoga é uma prática de autoconhecimento e de autocura para pessoas pretas. Porque a Kemet Yoga valoriza os nossos corpos, entendendo não só como uma estrutura física, como uma estrutura do sagrado, entendendo que nós somos partes da natureza. Então, tudo isso se correlaciona, eu vou entendendo que cada vez eu fui dando um passinho. Então, comecei na fisioterapia, fui pro Pilates, até que eu pudesse chegar na Kemet Yoga. E hoje eu sou muito feliz e grata por estar praticando essa prática e compartilhando cada vez mais. Porque muitas pessoas não conhecem que a base do yoga é africana. Então, o yoga é uma ciência ancestral africana, como o mestre Isser fala. Bom, você disse que você é muito feliz, né, que se descobriu. Mas o que é dentro da questão aqui da hipersexualização da mulher preta, como vocês abordam isso? A questão estética do corpo, dentro da Kemet Yoga? Sim. Entendendo essa hipersexualização, né, como parte do racismo estrutural. Então, é uma das facetas do racismo, porque quando a gente pensa na hipersexualização, a gente está pensando sempre na visão do opressor, entendendo que eles vão sempre ver os nossos corpos como objetos, como algo descartável. E a Kemet Yoga vem em oposição a isso, entendendo que o nosso corpo é sagrado e que não é apenas um corpo, é um indivíduo que tem ali sentimento, que tem o senso de merecimento e que merece amor, que merece ser valorizado. Então, a Kemet Yoga vem justamente para reestruturar essa autoimagem dessa pessoa negra, entendendo a autoimagem diferente de autoestima, né? A autoimagem é a forma como a pessoa se vê, se enxerga, não só fisicamente, mas também mentalmente. Então, eu me enxergo como uma pessoa inferior ou não? O que o racismo a todo momento quer fazer? Nos colocar para baixo, inferiorizar. Exatamente. Então, a partir da prática da Kemet Yoga, eu estou trabalhando com as deidades. Como a gente pensa assim, em Kemet, pirâmides, as imagens, a gente vê aquelas imagens assim. Não são imagens aleatórias. Exato. Isso daqui significa Ka, a postura do espírito. Então, quando eu estou trabalhando a postura do espírito, eu estou elevando o meu corpo. Eu estou fazendo toda a energia circular. Só aí já mudou a forma como eu me enxergo. A postura, tudo. Já estou me enxergando como uma potência. Exato. Min é a postura da potência. E durante a prática da aula, eu vou fazendo as posturas, os alunos vão fazendo comigo, e eu vou mostrando e eu vou falando. Olha,
Tekken, obelisco, né? Em Kemet também tinha muitos obeliscos. É a conexão entre o céu e a terra. Ótimo. Então, nós estamos integrados da natureza. Então, a visão kemética, a filosofia kemética, é entender que nós somos natureza e que nós somos seres potentes. E aí, a gente sempre fala sobre infinitas possibilidades. Então, eu descarto aquela visão de que o corpo é só para ser usado para o desejo do outro. Porque a hipersexualização é aquilo. Eu olho para um corpo, não vejo mais ninguém. Não, desumaniza aquela pessoa. Totalmente, né? totalmente. Então, eu tiro essa imagem e coloco uma imagem positiva a partir da autonomia. Porque é uma prática preta, ancestral, que eu tô fazendo a partir do meu próprio corpo. E é de dentro para fora, né? Exatamente isso. É o que importa é e se entender, quando eu falo se entender quanto corpo político e ter a consciência do seu eu. Exatamente. E por que se faz necessário a questão do opressor invisibilizar essa história, Uhum. invisibilizar esse caminhar que nos foi negado. Uhum. Então, essa construção que você faz, Nicole, com a autoimagem, com o corpo, da gente se entender de dentro para fora, isso reverbera no nosso dia a dia. Eu adoro essa palavra reverberar. Isso. Quem me conhece sabe que eu toda hora falo. Tá Porque usando. tem que reverberar o positivo. Sim. Porque, infelizmente, como você colocou a questão da escola, eu falei que eu fui, né, apresentada a negritude no afeto para um homem preto, que é um homem que as pessoas gostam de colocar sempre naquele lugar, de um não afeto. Mas por quê? Foi uma forma dele me mostrar que lá fora, aos 6 anos de idade, eu ia reconhecer o racismo. Quando eu fui acusada de furto na escola. Dentro de uma instituição. Com 6 anos? Com 6 anos de idade. O racismo tem dessas tendências, né? Aquele corpo diferente, com aquelas crianças diferentes. E aí você ser acusada de furto e levantar a mão aos céus, para quem crê, da criança vir não foi uma brincadeira. Mas depois da brincadeira já aconteceu vários fatores. Então, esse empoderar, essa negação de você ser a primeira da turma, você fica sendo... Sim. Essa negação de você não sabe ler, porque não é a leitura erudita, né, embranquecida, né? Não é o português que Lélia sempre reverberou a nossa forma de falar. Nós não falamos errado, Gabi. Nós temos o nosso meio, o nosso corpo de falar e de se manifestar. E, infelizmente, muitas pessoas tomam tapa da sociedade na dor. Como eu gosto de dizer, eu sempre fui uma mulher em movimento, mesmo sem saber de forma acadêmica, né, o que seria isso, mas o meu impacto de entrar assim, não, eu preciso fazer esse corpo aqui para os meus, como você está fazendo aqui. Foi com a morte de Cláudia Ferreira, assassinada em 2014 de Madureira. Eu sou oriunda desse lugar, Madureira, Rocha Miranda, né, e ali ela foi assassinada há 11 anos atrás, não sei se você acompanhou, Nicole lembra, desse fato que falou, não, eu preciso... eu venho do direito, né? Hoje estou na história. Eu preciso doar para os meus o que foi negado para muitos. E aí entra a questão da hipersexualização. Como assim, Jamile? Essa mulher foi arrastada pela intendente me lembrei Magalhães. do carro da polícia. Exatamente. Essa mulher teve o corpo dela vilipendiado. Porque com seu corpo à mostra, seus seios, dentre outras coisas, é um corpo humano? Ou é uma carne? É a carne mais barata, como a nossa griot Elza Soares sempre falou. A carne mais barata ainda é a nossa. Mas não viemos aqui só para falar de dores. Mas quando Nicole me traz a posição... Não, faz isso. Eu fiquei Tem assim... a de cá, A de cá, que é do espírito. do espírito. Que a gente fala que é do caminho, a gente brinca, Ótimo, né? Que o espírito ótimo. vai guiar a Ótima associação. gente. É. Exatamente. E tem mim, que é da potência. Existem diversas posturas Exatamente. que vão estar trabalhando e reverberando a potência. Mas não é isso que a história, não é isso que a política ensina pra gente. Infelizmente, não. Mas aí cabe com K, com mim, com Gá, com Já, não é mesmo? Podermos proporcionar isso para os nossos jovens, claro, que estão aqui hoje, para os que estão por vir, vocês são mães, e até mesmo, Gabi e Nicole, para aquelas que não tiveram oportunidade de estar em espaços como nós hoje estamos. Nós somos filhotes, nós somos sementes, nós somos frutos dessa, de você antes, né, de entrar, fruto da política afirmativa, né? Eu fiz parte de um coletivo negro que me
empoderou, Nicole fez parte também e veio num outro lugar, porque é isso que a nossa gente precisa. Quando eu vejo uma pessoa não negra falar, nossa, mas o preto reproduz o racismo, a gente escuta muito isso, né? Reproduz não, o negro é racista. Eu venho com toda delicadeza e digo, não, querido. Nós, e alguns, infelizmente, reproduzimos, porque a estrutura, ela é racista, ela é machista, ela é misógina. Então, quando a gente fala muito de Lélia, amo Lélia, né? Mas eu gosto de falar um pouco de Angela Davis, porque ela vem na questão do livro, né? Mulheres, Raça e Classe, e tem um capítulo que desumaniza o nosso corpo, que nos assemelha à questão do homem. E eu não sou uma mulher? E tem outros livros, Grada traz isso também. E as nossas vivências, nossas mais velhas, nossas griots, quantas vezes você não ouviu algumas frases complexas de alguma avó, alguma tia? Quantas vezes você também não ouviu? Quantas vezes eu não ouvi também? E a gente não entendia esse lugar, né? Que tem que ser magrinha, que tem que afinar o nariz, puxa o nariz, que tem que alisar os nossos cabelos. Porque isso também fala de afeto, de oportunidade. Isso também fala de desumanizar o seu corpo. Porque quando a gente pega aquela chapinha, chapinha? Pente quente. Aquele pente quente. Coloca no fogo. Coloca no fogo. Isso não é desumanizar o nosso corpo? Porque quando você é obrigada a mudar a estrutura do seu corpo, eu lembro muito de Glória Maria, quando fala sobre isso. Eu lembro muito dos desenhos da Disney que só mostra o calcanhar daquela negra que você já imagina que é gorda. Mas que cria o filho da outra, mas não tem ninguém do lado, não tem um par. Você lembra muito que você tem que estar ali, ó, perfilada. E quando você está perfilada, você está num lugar do corpo que pode ser tocado. E aí é quando a sociedade fala mal e não sabe toda a trajetória das mulheres do samba. E não sabe em que lugar isso está. Não sabe que ser rainha de bateria para uma menina da comunidade é o momento dela se ver ao sol. As pessoas não pensam nisso. Ah, mas tá com isso de fora, tá com aquilo de fora. Meu amor, os indígenas, o olhar embranquecido da civilização que nos foi dada é que coloca o nosso corpo nesse lugar. Exatamente isso. É a questão de quem tá olhando e como tá olhando. Exato. E aí, quando a gente fala da hipersexualização e tá falando dos desafios da autonomia, é sobre a gente ter esse empoderamento, mas ter esse empoderamento real. Exatamente. Então, quando, por exemplo, eu tô na prática da Kemichuga, a gente pode iniciar na postura de Sahu, que é a postura da múmia, eu peço para eles se observarem. E aí, muitas vezes, a gente tá com uma autoimagem muito baseada no que o outro tá pensando da gente. E Eu vou te interromper, porque você falou autoimagem. E você disse que é diferente de autoestima. Autoestima. Eu preciso Isso. que você explique para você continuar Tá. na sequência o seu raciocínio. Autoestima é a estima, o apreço que você tem sobre você mesmo. Para você ter uma boa autoestima, você precisa ter uma boa autoimagem. Então, muitas vezes, a autoimagem é mais profunda, né? Muitas vezes as pessoas querem trabalhar a autoestima e aí elas vão trabalhar a questão física, né? Vão trabalhar o cabelo, vão trabalhar a maquiagem para se sentirem mais bonitas. Mas quantas mulheres que a gente olha e fala assim, nossa, essa mulher é linda. Mas internamente ela não se acha tão bonita assim. A autoimagem dela tá distorcida. É como se o espelho dela tivesse quebrado. Então a autoimagem é a forma como você se enxerga, quem você acredita ser. Só que a No conjunto. em todos os aspectos da sua vida. A autoimagem vai impactar nos seus relacionamentos, na forma como você ganha dinheiro, no seu trabalho, na sua saúde. Porque quem não tem uma boa autoimagem não vai ter o prazer de se cuidar. Então, isso impacta de todas as formas possíveis. Eu sempre falo que o racismo ataca diretamente a Nesse nossa autoimagem. O racismo quer a todo momento destruir, destroçar a nossa autoimagem. Para que a gente não se enxergue
como umas pessoas que têm potência. E será que eu tô equivocada no que diz respeito quando a gente chega em espaços, né? A gente tem uma questão do nosso povo, que às vezes aquele lugar não é pra mim, Sim. não vou ali, não tô com a roupa adaptada. E quando a gente chega num lugar, independente de como nós estejamos, ali, focada, olhando olho no olho, não baixando Sim. o olhar, porque tem isso também, né? Uhum. Porque se a gente é uma pessoa negra que tá num espaço que dizem não ser pra gente, e a gente chega já numa postura, quando você chega, preta metida. É. Aí te colocam num Mas aí são outro... os dois lados. te colocam num outro estereótipo. É como se uma pessoa preta não pudesse ter uma boa autoimagem. Mas exatamente por isso, foi o que você Isso falou, desconfigura- o racismo isso, entra faz nesse isso. lugar. É uma manutenção. Então é como se a todo momento a gente tivesse que ser submisso. Servindo. Exato. Aí entra a hipersexualização Quando você não também. é Quando você não é, você é o quê? Você é raivosa. É. Você é agressiva. Isso. Você... É uma e até castração. mesmo entre nós. Eu vejo que a gente tem um foco, e isso é importante sim, porque o que demanda é essa questão estrutural, mas eu vejo que a gente tem um foco muito de assim, o não negro, mas entre nós o crime foi perfeito. É perfeito. É, foi muito bem arquitetado. Muito bem arquitetado, porque se você não tem uma sua autoimagem, isso eu tô falando algo equivocado. Se você não tem a sua autoimagem bem resolvida, Nicole não tem, se eu não tenho, Gabi não tem, e aí uma olha pra outra, nossa, Nicole com essa postura. É. Nossa, que... Ué, foi o caso que eu contei pra vocês aqui da entrevista com a Cia Aleixo e com a Lu. Eu cheguei aqui, elas estavam tão assim, mulherões, assim, sabe? Tão belas, tão seguras. Assim, Sim. o olhar delas expressava Sim. assim, a felicidade e a segurança Sim. De estar de estar aqui. Elas sabiam que elas iam Sim. fazer aqui, dominavam o tema, eram literalmente empoderadas. Sim. Então, quando eu cheguei, que eu me deparei com aquelas duas mulheres maravilhosas, eu falei, opa, Mas deixa... você se inspirou. Mas eu, Isso. ok, eu me Isso. inspirei, mas isso fala sobre o se colocar, sobre o se posicionar, né? Exatamente, E também exatamente. fala de como a nossa autoimagem é moldada pelo meio. A autoimagem é alta, é pessoal, é interna. Mas ela é construída a partir de como a gente, com quem a gente convive e aonde a gente convive. No contexto Por de isso que é muito coletividade. importante a gente se aquilombar. Exatamente. Se a gente está cercado de pessoas negras que têm o mesmo propósito, a gente vai exaltar cada vez mais. E isso vem pro físico também, porque eu tenho assim, um Exatamente. caso concreto. Quando eu dei aquele passo, né, de agora eu vou ser uma mulher de movimento, né? Porque estar em movimento é diferente de ser de movimento. Isso é um processo, tá cada um na sua, não tô aqui, né, falando, olha, tem que ser, não é sobre isso, tá? Então eu me lembro que eu fui numa reunião do IFIX com relação à questão do assassinato da Cláudia, e quando eu entrei naquele IFIX, Nicole e Gabi, uma negrada linda, era dread de um lado, era black do outro, era cabelo raspado de outro, era uma roupa colorida, era uma roupa simples. Mas eu falei assim, gente, e na época eu tava uma menina, vamos dizer assim, um tanto quanto forjada no branqueamento. Como assim, Jamile? Você é uma negona dessa forjada no branqueamento? Sim, na busca por um corpo que não era meu, uma magreza, porque tem isso, num cabelo alisado, loiro. Ah, Jamile, então mulher negra não pode usar cabelo loiro, alisado? Sim, pode, mas não por uma questão imposta pela sociedade. Para agradar o outro. Para agradar o para se outro, o adequar. ambiente de trabalho, porque eu venho da questão jurídica, tem toda essa questão. Hoje está muito diferente, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, tem algo diferente. Meu corpo grita uma coisa, mas minha mente grita outra. Nossa, no dia seguinte eu tava no barbeiro, raspei o cabelo. Caramba, olha só como impacta. Não, e foi rápido. Mulher preta, decidida, é isso, vou fazer. Foi lá e fez. Foi lá e fez. Não vou te enganar que tive aquele meu momento, não, estou em África e lancei aqueles turbantes, aquelas coisas coloridas. E com o tempo, você vai vendo que pra eu ser quem eu sou, eu não preciso só e somente tá todo dia confirmando. Olha, eu sou negona, tá? Não, eu sou negona sim. A gente já nasceu. E a gente sabe. Tem a questão do tornar-se negro. Não é sobre isso. Mas a negritude tá em nós. Sim. A autoimagem que você falou, quando um pai fala, quando a sua família falou, quando um pai fala que você é linda, opa! Já tem o quê? O Khan aqui. Já tem o Khan. Já tem o mim. Metade do Adorei. Pronto, ó. É metade Ela do já mim. absorveu, né? Já levei pra vida isso, né,
gente? E, infelizmente, muitas mulheres nossas, né, do dia a dia. Enquanto a gente tá aqui agora, Gabi e Nicole, as nossas estão num trem lotado, né? Estão no metrô, pra quem tá no metrô, estão num ônibus, só querendo sobreviver. Sim. Só querendo viver. E é o que eu trago quando eu volto para a universidade para fazer história, né, para cursar história e depois adentrar ao mestrado, é nessa perspectiva de saber que eu tô ali, nossa, Jamile, você tá carregando o mundo nas costas? Não, nem tem como. Não tem como. Mas eu quero fazer valer aquela que não teve oportunidade de estar. Aquela que às vezes fala na sua comunidade. E por isso tem a questão do projeto Vez em Nós, que eu tenho a parceria com o Gestar, da professora Marise, que eu tenho a parceria do Poder de Preta, da Griot, ai, meu Deus, Sandra Leixo, e dentre outras mulheres mais velhas que me acolheram no momento de me entender como um corpo potente, que eu falei assim, não, às vezes pela gente, né, Nicole, Gabi, às vezes pela gente é cansativo. Hoje eu não tô afim, não quero militar, descansa, militante, não quero. Mas infelizmente, ou felizmente, hoje nós temos poder de escolher, quero ou não quero lutar. Muitas das nossas não tiveram esse poder de escolher. A luta foi para sobreviver. Exatamente. E essa minha fala de hoje é na minha trajetória aí de 11 anos. Mas não foi 11 anos, não. Foram 11 anos assim. Hoje eu tô rua, amanhã não quero ver ninguém. Daqui a pouco eu tô numa passeada, daqui a pouco eu tô num ele não, daqui a pouco eu tô dentro de uma favela acolhendo uma família, daqui a pouco eu tô dentro de um coletivo abrindo portas para jovens que querem entrar na universidade, e daqui a pouco eu tô fazendo meu movimento pessoal, que também fala da autoimagem, né? Tô cantando pra mim. E aí eu volto pra universidade focada em Lélia, porque sabe por quê? Muita gente não tem coragem de falar isso. Estar no movimento é maravilhoso. Mas ter a sua saúde mental dentro do movimento é complexo. E eu falo aqui com todas as vênias, tá? Mas você permanecer lúcido e orientado, sem ter um momento de, opa, calma aí. Você precisa fazer seu movimento pessoal. E quando eu vi que eu tava me embrenhando e não vendo a minha vida assim, sabe? Calma, Jamile, calma. E aí eu fui em Lélia, e Lélia fala do movimento pessoal. É estudar, é se cuidar, saúde mental, saúde física, autoimagem. E tem outras maneiras de você estar em movimento. Isso é muito importante. Tô no caminho. Tá ótima. Ter essa percepção é muito importante. Teve uma vez que eu tava com uma aluna. E aí eu falei com ela, tenta fazer, era online, mas tenta fazer esse exercício depois, outros dias, para além da aula. E ela falou uma coisa que eu ainda não tinha, eu poderia ter pensado, mas o jeito que ela me falou naquele momento impactou muito pra mim. Porque ela falou assim, Nicole, eu já faço tantas coisas que eu só quero colo, eu só quero ser cuidada. Que dialoga com isso que você falou, né? Então, o racismo, ele vai degradando o tempo todo o nosso corpo e a nossa mente. E a gente, quando tá num lugar de luta, de combate, vai sendo degradado ainda mais. É uma força muito grande. É uma força física, uma força mental, uma força espiritual muito grande. E aí ela falou, eu só quero ser cuidada. E aí, hoje em dia, eu penso muito quando eu falo sobre autocuidado. Porque existe o lugar do autocuidado do que eu vou acordar cedo, vou me espreguiçar, vou tomar o meu shake. E vou correr na praia. Do rosto, como é que é o nome daquele negócio? Skincare. E eu nunca fui da skincare, mas eu já fui desse lugar do tipo assim, acorda e vai. Sabe? Acorda e vai. É importante também. Acorde e vai, porque às vezes você não tem tempo pra fazer mais nada. É importante também esse acorde e vai, mas é importante a gente entender que muitas vezes a gente tá sem energia pra cuidar da gente mesma, porque a gente tá cuidando de tudo mais ao nosso redor. Exatamente. Aí seja a luta, né, antirracista, aí seja os filhos, aí seja o trabalho, e às vezes a gente só quer ser cuidada, porque o olhar do outro é sempre o olhar de que você aguenta, você é forte.
Guerreira. Então vai, eu sempre brinco que quando a gente tá fazendo atividade física é sobre recarregar a bateria. Tipo Sim. bateria do celular. Então é como se a bateria já tivesse em 15, 10%. Você tá em economia de bateria. Você não vai usar o restinho da sua bateria com você mesma. Vou usar com meu filho, por exemplo, mas eu não vou usar comigo. Sim. E a gente vai se Porque eu preciso negligenciar. dar conta também. né? Exatamente. Exato. Exatamente. Então, esse lugar que você falou da saúde mental, quando se tá lutando, quando se tá fazendo tudo, é extremamente importante para que não descarregue. Exato. Para não chegue ao zero e dê uma pane. E aí, trazendo mais pra hipersexualização mesmo, mas com gancho da saúde mental, né? E tudo que a gente tá abordando. Esse lugar de hipersexualização, a mulher quando ela né? Principalmente as mulheres, assim, Sim. tipo aqui, minha querida Jane, que assim, chegando, maravilhosa. Essa hipersexualização, ela também desgasta a saúde mental da mulher? Sim, porque quando a gente tá falando aqui, a gente falou de autoimagem, eu acredito muito no poder da imagem. E pela cultura africana, a gente vê o quanto a imagem é poderosa. A gente vê os símbolos adinkras até hoje aqui em Pequena África, em diversas casas, porque eles entendiam o quanto a imagem é poderosa. A gente vê as pirâmides do Antigo Egito grandiosas. Então, a gente olha para alguma coisa, sempre a gente vai ver um significado. A Leda Maria Martins, ela sempre fala que imagens é memórias de memórias. Então, quando a gente está pensando na hipersexualização de uma mulher, a gente está trabalhando com o imaginário coletivo. Na sociedade brasileira, tem esse imaginário de que a mulher preta, ela é mais sensual, ela é mais foguenta e tem todo esse estereótipo sexualizando essa mulher. Então, essa imagem, muitas vezes pejorativa para essa mulher, ela carrega esse peso. Então, mesmo que ela não perceba, ela vai ter esse peso registrado nessa imagem dela. Então, como que vai impactar na saúde mental, por exemplo? Ela vai ter que pensar na forma que ela vai se vestir, na forma que ela vai falar, como que ela vai se expressar, e isso vai te tolhindo, vai te podando. Tem essa mulher que, por exemplo, sentindo esse peso da hipersexualização que é projetado pelo racismo estrutural nela, ela vai querer se apagar. Ela vai querer diminuir o brilho dela, porque a hipersexualização faz com que ela fique num holofote, mas não é esse holofote de destaque, de que é algo bom. É aquele holofote mesmo pensando no período da escravização, né? Eu tenho acesso. Do acesso, mas aquele olhar da escravização do tipo, são animais, Sim. e eles estão ali como mercadoria, e a pessoa olhava com um olhar extremamente pejorativo. Então, é aquele olhar que a pessoa te olha e você se sente mal. Isso mina a sua energia, isso te deixa triste. E isso impacta na sua saúde emocional e mental. E aí vão ter essas mulheres que muitas vezes vão querer ter o acesso e vão para essa hipersexualização, no sentido de que eu só sou vista se eu tô nesse lugar de valorizar o meu corpo ainda mais, né? Então, elas vão estar usando dessa forma para estar se sentindo um pouco mais e se sentirem valorizadas, por mais que não sejam de fato valorizados, porque estão valorizando apenas o corpo dela, sem entenderem ela como um indivíduo. E vão ter mulheres que vão querer se apagar. Do tipo, eu não quero olhares na rua, eu não quero sentir esse tipo de olhar, então eu vou tentar me diminuir a todo custo, né? Então, aquelas mulheres que às vezes são muito inteligentes, mas no trabalho elas vão diminuir um pouquinho e não vão dar tanto aquele brilho que elas poderiam dar, por exemplo. Então, isso impacta diretamente na vida pessoal de uma pessoa. Agora, já diante do que ela expôs, trouxe exemplos aqui que são importantes para a gente poder entender, né, para todo mundo que está acompanhando aqui entender como isso funciona. Mas por que hipersexualizar? Exatamente, né? Conforme a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Eu tava escrito sexualizar, eu falei assim, não, sexualizar já tá posto, né? Porque, vamos lá, numa abrangência da questão do feminino, né? E do feminismo, e dos seus vários feminismos, temos que ter esse cuidado, a mulher já é um corpo sexualizado, né? Por conta do machismo que a gente vive. E a mulher negra, ela é hipersexualizada por conta do que já foi até citado aqui. A questão do animalizar e o desumanizar dos nossos corpos devido ao período da escravização. Desde o sequestro até a chegada, até aqui na questão da escravização brasileira.
E isso está posto também por conta do não acesso e do não cuidado e do não zelo e do não acolhimento que a mulher negra, nesse processo de escravização, nunca teve. Era vista como a procriadora, a cuidadora daquele lar, da casa grande, a que amamentava com seus seios fartos o filho da sua senhora, porém deixava o seu sem alimento, muitas vezes, na senzala. Então, isso até afeta, vou aqui, já são programas para uma pessoa adulta, até na posição sexual. Porque os estupros, muitas das vezes que tem gente que gosta de romantizar, não consentidos, porque muitas mulheres eram casadas na senzala, muita gente não fala da questão do casamento das mulheres escravizadas, mas elas eram casadas, e os seus senhores que a desejavam como um corpo de animal, como uma vaca, como uma égua, algo desse lugar, eles tinham o coito de 4. O que hoje que demonstra não ter contato e estar ali somente para ter prazer. Satisfação sexual. Satisfação sexual do homem branco naquele momento, né? Então, isso afeta, sim, a questão dos nossos afetos e os números mostram que as mulheres negras são as que são mais sensuais, que são colocadas nos seios fartos, né? E sim, somos essas mulheres que vêm nas imagens de orixás, como Iemanjá, dentre outras, e Abás, que são mulheres de seio fartos, que são mulheres gordas, mas que aqui são minimalizadas, são embranquecidas, porque é um corpo que não é visto como sagrado. Porque é um corpo que é vilipendiado até no alcançar do ato sexual, que é um ato sagrado, mas que foi um corpo que foi colocado à margem. É um afeto que não há preocupação. Eu participei de um curso de psicologia na UERJ, onde falava sobre orfanatos. E a professora falando da questão do número de crianças que eram acolhidas, número de crianças que eram adotadas, um número menor, quem sabe, que crianças pretas, né, infelizmente, são menor a ser adotadas, e as crianças brancas no século XX. Eu falei assim, nossa, crianças brancas no século XX, sim, filho da roda, né? E aí, mas qual era a preocupação? As crianças negras, as meninas negras em especial, eram separadas das meninas brancas. Por quê? Porque essas precisam ser cuidadas. Essas precisam ter a virgindade ali, não tocadas. As negras não. As meninas negras, elas podem ser abusadas. Porque o corpo dela, o seio duro, a bunda grande, pede. Como se a questão do formato do nosso corpo fosse algo que nós, né, pudéssemos. Eu vivi esse processo também de me de me ver masculinizar, porque eu não queria que visse meus seios fartos. Porque eu com 11 anos já tinha praticamente, né, esse seio que eu tenho hoje, por conta da bunda grande. Para os homens mais velhos, eu sou uma menina. Eu só tenho 11 anos, mas eu ouvi os olhares dos homens mais velhos. Então, a escravização nos deixou como herança esse lugar do corpo que pode ter acesso sem permissão. Mutatis mutandis, tem a questão da mulher negra que não casa. Não que tenha que casar, tá, gente? Pelo amor... não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é aquilo que é formalizado num afeto. Então, a mulher negra ela é mais mãe solo. A mulher negra é que menos casa oficialmente, ela mora até junto, mas ela não casa, na perspectiva embranquecida do que eu tô trazendo, tá, gente? Então, assim, esse corpo não é o corpo passivo de afeto. E ontem, parece até que é uma coisa, né? Eu vinha pra cá hoje e ontem eu vi uma postagem no Instagram, que eu não vou dar ibope pra essa pessoa, e ela tava trazendo numa disputa essa questão de quem divide a conta. Uma mulher branca falando sobre essa questão, que olha assim, nossa, qual o problema, Jamile, Nicole, na Gabi, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu posso bancar ali com o cara, tudo certo, é teu direito, meu direito, direito de Nicole. Só que é diferente para nós, mulheres negras, no sentido de que essa mulher branca que hoje não quer que o homem pague, porque ela diz que depois disso ela tem que transar com ele, ela vem numa perspectiva de liberdade muito diferente de nós. Essa mulher preta, que às vezes quer que o cara, no date, pague, é uma perspectiva de acolhida, de cuidado. Parou pra pensar nisso? Agora, nesse momento.
E isso não significa que você tem que transar com ele. Uhum. Você, quando abre uma porta de um carro... Ah, mas isso é... Essas mulheres sempre tiveram. Entende? Esse olhar de cuidado, esse de olhar proteção. de cuidado, de proteção. Principalmente proteção. Você nunca viveu isso de estar num elevador, tem uma pessoa branca, aí Cuidado, cuidado. né? Tipo, E a gente sai andando e dane-se seu... uma negligência mesmo. É uma negligência. Tá entendendo? Ah, mas eu não preciso disso. Manas, cuidado. Eu fiz uma fisionomia aqui de que é isso. Você citou esse exemplo, e aí eu me vi nesse lugar, assim, eu não preciso disso. Eu vou lá e faço e aconteço, sabe? Não segurar a porta de elevador pra mim, abrir porta de carro. Gabi, mas você entende isso. que quando elas queimaram o sutiã, nossas ancestrais já estavam na luta há muito Há tempo? muitos anos. Falamos sobre isso ontem, inclusive, aqui também, com Jurema Batista e a ministra Maravilhosa, Aniele. Maravilhosa. Falando justamente sobre isso. Você entende que quando elas queimaram, que quando elas querem trabalhar fora, nossa, já estavam cuidando dos filhos das avós delas. Você entende que elas estavam assim, ali, ó, vamos resguardar, vamos cuidar. E nós não tivemos isso. Nós tínhamos sim, em diáspora, né? Uhum. Em África, e dependendo do contexto, não quero entrar aqui nessa premissa. Mas aqui, então esse cuidado do homem negro, do homem branco, das relações homossexuais, isso não é posto pra gente. Uhum. Então, quando eu venho aqui, que eu não quero, que eu não preciso de homem, não é sobre isso. Tô falando uma relação hétero aqui, tá? Mas vamos assim, não preciso de um companheiro, de uma companheira, não preciso de ninguém. Nós vivemos em coletividade. E como assim você não precisa de ninguém? Então, nos foi negado isso, esse afeto. E por isso que muitas de nós, quando encontram um relacionamento, onde você tem o mínimo, porque é o mínimo, Você fica. você fica. Sim. Quando você encontra um cara que te ouve, só te ouve. Como é que foi o dia? Te pergunta isso, tu fica assim. Não, isso é golpe. Né? Golpe do Tinder, pra quem usa, enfim. Vou trazer um exemplo aqui, não vou nem detalhar muito, não. Claro, pra não dar... né? Não, pra não arrumar expor. problema pra mim, mas o meu marido, assim, esse é meu perfil, Sim, né? sim. Vou lá e faço e conquistei as minhas coisas. Só que eu reconheço que sempre foi com ajuda, que foi com apoio, Sim. mas sempre muito sozinha e vamos lá e vou fazer. Uhum. E aí, recentemente, não sei por que cargas d'água, o meu marido passou a abrir a porta do carro pra mim. E isso mexeu muito comigo. Sei lá, tem 2 meses que isso acontece. Em que lugar que isso mexeu com você? Não, de me entender mesmo, o que tá acontecendo? Assim, eu não consegui, tanto é que no início... a gente Estranhamento. Não, foi um de- estranhamento, porque eu ia abrir a porta do carro, seja o nosso carro, Sim, seja sim. um táxi, enfim. E aí ele ia abrir, quando eu ia colocar a mão, ele colocava... E aí eu ficava assim, tipo, deixa eu abrir a porta do carro, eu quero Eu entrar. sei fazer isso. E aí ele começou a fazer isso de uma outra maneira, e eu fui deixando, e aquilo era bom, era gostoso. Você ficou leve. Eu fiquei leve, É eu sobre adoro isso. isso. Eu adoro agora, assim. Só que no início eu ficava, depois que passou a fase do estranhamento, eu falava, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Também você não tá acostumada, né? Por que você tá fazendo? Eu não pensei em nada. Sim, Algumas sim, mulheres sim. podiam falar, a pessoa que tá te traindo e tal, mas eu não pensei em nada disso. Eu realmente queria entender. Sim. Por que você tá fazendo essa parte de agora? E depois eu parei e pensei, falei, cara, eu não preciso entender. Não interessa. Ele está fazendo e eu tô gostando disso. Sim. Como não querer que uma pessoa abra a porta do Sim. carro pra você? Aí eu te pergunto, Nicole, quem cuida de quem cuida? É. Entende? É. Que a gente sempre foi colocado nesse lugar de que eu dou conta, eu faço, Uhum. eu dou. Aí vem as dores do corpo, porque você não Uhum. sabe de onde vem essa dor. Essa dor vem desse lugar de estar atento assim, ó. A dor atenta. física. Ou dor física. Como você falou, o corpo fala. Quando você não escuta, ele grita. A dor é o grito Exatamente. dele. Você tá me entendendo? Então, quando você permite que ele abra a porta pra você, quando você olha pra cozinha, já lavou a louça, já lavou. Vou deitar aí. Tá tudo certo. Mas por que a gente, Receba, mulheres receba. negras, Não, tô recebendo. isso, Super por que a gente recebendo. não normal... Porque a gente fica nessa perspectiva do feminismo branco. Nós precisamos entender. E Lélia, mesmo participando lá da questão do movimento do feminismo, tendo mulheres brancas, ela deixou bem escrito, quem já leu sabe. Até o momento, elas nos usam, mas até o momento de quando a gente começa a colocar as nossas pautas. A gente caminha juntinho, caminhamos, somos mulheres, mas chega um momento que dá um distanciamento, porque o que elas desejam, nossas, ó, e o que elas já sempre tiveram,
muitas de nós estão negligenciando de querer ter. Sim. Porque acha que... Aí volta o quê? O se masculinizar. E eu não sou uma mulher? Precisa ser amada. Que isso precisa ser respeitada. Que isso precisa ser acolhida na dor. E também não na dor. Porque a gente só fala de dor, né? Não. Vamos lá, acolhida na alegria. Sim. Entendeu? Acolhida desse encontro aqui. Uhum. Então, assim, e aí vem a posição do Khan. Do K. Do K. Eu tô agora nessa perspectiva de aceitar esse lugar. Isso. Não é mesmo? É isso, exatamente. Nicole, então vamos falar agora sobre ressignificar o nosso corpo, né? Você já começou falando lá no início, mas aí a gente embrenhou por outros temas, abordamos de outra maneira. E agora a gente vai falar disso, porque daqui a pouquinho a gente precisa encerrar. Sim. Mas a gente precisa falar como ressignificar o corpo Sim. preto, como que a gente pode se empoderar e não deixar, não sei nem se é possível isso, mas eu acredito que seja, que essa hipersexualização nos afete. Uhum. Eu trabalho muito com a perspectiva do afrofuturismo, né? Normalmente a gente vê o afrofuturismo ligado à arte, a cinema, a teatro, mas pensando em corporeidade, na correlação entre o corpo e o espaço, e pensando, por exemplo, em Kemet Yoga, uma prática afrofuturista de ressignificação, porque o afrofuturismo é você criar uma nova narrativa, é você tomar conta mesmo da sua história e contar ela com o seu viés. Isso já é ressignificar. Não é a partir do outro, né? Do olhar do outro. É a partir da sua própria história, da sua autonomia, você contar a sua história. E a partir dessa perspectiva, o afrofuturismo entra com a gente praticando o que os nossos ancestrais já praticavam. Então, a gente refazendo as posturas que estavam nas pirâmides, né? E aí, pensando que a gente vai estar fazendo essa postura do passado no presente, porque isso vai reverberar no nosso futuro. Então, quando a gente consegue ter essa mudança da nossa própria história, da gente consegue ter o domínio da nossa história no sentido de no sentido de estar cuidando do nosso corpo, de estar cuidando do nosso corpo junto com outras pessoas, por exemplo. Eu dou sempre aulas em grupo, então a maioria são pessoas pretas que estão ali em círculo praticando atividade física, e é diferente de você fazer sozinho e de você estar fazendo num grupo. O grupo sempre potencializa. Então eu acredito que uma forma de ressignificar essa hipersexualização é você valorizar esse corpo negro. E essa valorização pode ser a partir da corporeidade africana, que é essa correlação entre o corpo e o espaço, né? Que vai dar essa noção de identidade, essa noção de pertencimento. Então, você está praticando atividades físicas que rememora a nossa... De um modo geral. De um modo geral também. Eu acredito que a Kemet Yoga potencialize ainda mais. Mas só da gente estar trabalhando o nosso Nem todo corpo... mundo tem acesso. Exato, né? exatamente. Eu simplesmente, assim, eu realmente desconhecia. Sim, muita né, gente desconhece. Mas pegando a perspectiva de estar trabalhando o corpo. Seja fazer exercício na praça, seja fazer um crossfit, seja fazer um funcional, você já está cuidando do seu corpo. Você já está reverberando, por exemplo, às vezes a gente está com raiva. A gente vai e corre, a gente libera essa raiva, a gente faz um alongamento, a gente libera essa tensão, essa ansiedade. Só que a gente está cuidando do nosso corpo com zelo, a gente já tá distorcendo o que queriam que a gente fizesse. Que fosse matar a gente, né? Que é matar, seja no sentido simbólico, mental, seja no sentido físico, que a todo momento eles querem acabar com a gente. Então, eles podem acabar com a gente adoecendo. E aí, quando a gente muda essa narrativa, a gente ressignifica. Exato. E aí, a gente passa a olhar esse corpo não como algo hipersexualizado, mas como um ser humano que merece esse cuidado. E de acordo com a sua perspectiva, já principalmente histórica, política, como que a gente pode quebrar esse estereótipo? Conforme eu O falei, que você traz pra gente? A questão das narrativas, dos fatos e das fontes nos proporciona um novo história que a história não conta, como a Mangueira, né, reverberou no ano de 2019, né? Eu gosto muito de trazer a questão dos sambas enredos, né? Como a Portela colocou quando trouxe Luísa Maim, falando, né, de Luiz Gama, e dentre outras escolas que eu posso falar aqui para você. Entender que a nossa história
não é a história que nos conta através e só a partir da escravização. Entender que existe um corpo de diáspora africana que foi arrancado, mas que lá, naquele lugar, que nos apagaram em algum momento, porque quando tirou nossa religião, quando tirou o nosso sobrenome, isso é um apagamento, né? Eu não posso falar aqui, tá, igual o povo, né? Meu povo espanhol, minha titia, não posso falar isso, porque eu não sei de qual país do continente africano eu e meus ancestrais, eu digo eu, nessa perspectiva do corpo presente, foi arrancado. Então, quando você tem uma menina, quando você tem um menino também, porque nós estamos falando de hipersexualização do homem negro também, você entender que achar a autoimagem, né? Perceber a autoimagem e também a autoestima, porque no mundo do dia a dia, no mundo político, no mundo histórico, no mundo da sociedade como um todo, vão ver o corpo dele como um corpo que é preocupante, que elas precisam se cuidar de não ter próximo. Mas ele entender que a postura, o olhar, entender a própria história. O nosso povo, por mais que tenha esse boom midiático, o nosso povo ainda não entende e ainda não conhece a sua verdadeira história. E como assim uma professora, uma educadora, uma pesquisadora, eu faço um apelo para que a lei, né, que é a alteração da LDB, a 10.639 a 11.645, ela é alteração da LDB, que é de 96. Então, olha só, olha o lapso temporal que temos para entender que nossas crianças, que nossos jovens não são herdeiros de uma escravização. Para entender que as nossas meninas são senhoras, são rainhas, são potência, são nizinga e dentre outros nomes, de mulheres aqui mesmo, para entender as potências de hoje. Porque a gente quer falar muitas vezes na perspectiva de um passado que teve, de um futuro que virá, mas e hoje? Quem são nossas potências hoje? Quem te inspira hoje, Gabi? Quem te inspira hoje, Nicole? Quem me inspira hoje, Jamile, Já? Eu tenho vários nomes de falar, acadêmicos, de escritoras, de mulheres ativistas que me acolheram, mas eu posso falar que, na primeira perspectiva, quem me incentivou a ser essa mulher diferente foi minha avó Isaura, uma mulher de vanguarda que botou os filhos pobres favelados para estudar. Foi a minha tia Tereza, que infelizmente tem 3 meses que foi embora, uma mulher que viveu uma situação muito complexa no casamento abusivo, mas que foi trabalhar fora e viveu amores possíveis pós 40 anos. Essas são minhas referências familiares. E aí eu coloco aqui todas essas mulheres mais velhas, né, que me acolheram nesse movimento, todas as mais novas que me ouviram nesse movimento, porque essa questão de escuta, a gente fala assim, não, o povo negro é oral, mas a gente às vezes falta se ouvir. E quando a gente se ouve, a gente entra numa conexão, eu vejo o seu olhar, eu vejo o olhar de Nicole, eu tô aqui olhando Nicole, já aprendi, tô aqui aprendendo com você também. A gente precisa dessa perspectiva, a gente precisa de ouvir as mais velhas, a gente precisa de ouvir as mais novas e entender que a gente está nesse boom midiático, que a branquitude hoje nos permite. A gente sabe por quê, mas a gente sabe que isso tem um lapso temporal, infelizmente. Espero que não, dependendo do que vir por aí. A gente sabe que nosso tempo de poder falar de fato o que a gente pensa vai ficar um pouco tolhido. Mas vamos pensar positivamente. Mas eu quero trazer aqui um pedacinho de uma música, se você me permite, Gabi. Que aqui é nosso. É muito importante, né? África liberta suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. Essa música reverberou no primeiro encontro de mulheres negras em Valença. Essa música reverberou na Marcha de Mulheres Negras de 2015. Essa música reverberou no Encontro Nacional de Mulheres Negras em 2018. E eu creio que essa música irá reverberar no Encontro de Mulheres Negras de 2025. Porque é para mostrar que nós somos corpos possíveis, potentes, poderosos e que o nosso bem viver não é negociável. Então, assim, esse nome não é à toa. Poder, o nosso poder hoje é estar vivo. Perfeito, é isso. E é isso que eu quero trazer aqui. E já tá fechando, né?
Quase. Ai, meu Deus. E agradecer por estar aqui, te reencontrar na caminhada, Sim. né? Nicole me conheceu no momento que eu tava lá, naquele boom Sim. de estar de frente. Hoje, nesse movimento pessoal, agradecer por essa conexão, que eu não acredito que nada é por acaso. E esse espaço que, antes de chegarmos aqui, eu acredito, né? Que estava aqui contemplado, nos esperando, para que pudéssemos falar dessa hipersexualização, mas também do nosso amor, do nosso alto amor, das N possibilidades de sobreviver nesse mundo que nos foi imponderado. Antes de passar para você, Nicole, eu vou só fazer uma colocação aqui que eu acho muito Sim. importante, assim, do meu ponto de vista, assim, da minha perspectiva, porque o meu letramento racial, ele está começando. E aí, enquanto jornalista, né, as pessoas, jornalistas, comunicadores, a gente sempre lê antes, a gente se informa e sempre tem aquela prerrogativa de passar que você sabe o que você está falando, quando na verdade a gente nem sabe. E eu não tô falando só por mim, não, eu tô falando por todos, porque é dessa maneira. A gente é jogado para uma matéria, para fazer uma matéria que a gente não tem noção do que é, e isso faz parte de uma redação de jornal, de rádio, enfim. Mas aqui, nesse espaço, ele é literalmente de aquilombamento, que eu me coloco na posição de quem tá aprendendo. Eu compartilho, né? Eu sei que eu tenho coisas a trazer, né? Informações para poder contribuir também, mas eu me coloco no lugar de quem está aprendendo. E aí, por isso que você falou do olhar, né? Que eu sei que eu sou muito assim... É nosso. É nosso, é nosso. Eu não consigo esconder o que eu tô tudo bem. sentindo. Mas é essa felicidade, assim, essa alegria de que a gente está conversando aqui, a gente está trazendo informações extremamente relevantes, coisas que talvez a gente nunca escutou. Muitas das coisas que eu escuto aqui, né, é a primeira vez. Então, eu saio daqui sempre impactada, sempre. Sim. E aí eu me coloco nessa posição de quem está aprendendo, porque eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que elas também se deixem colocar nesse lugar para poder absorver o que está sendo trazido por todo mundo que vem aqui, sabe? São mulheres de várias áreas de atuação, que trabalham em vários segmentos, enfim. Mas que a gente tem em comum aqui aquilombadas de empoderar a outra. A gente está compartilhando, se dando para poder compartilhar com os outros o conhecimento. E eu estou fazendo essa colocação porque tudo que você está trazendo, né, que vocês estão trazendo, Nicole, já tá me tocando muito, assim, porque ontem a gente falou, essa semana a gente falei com a ministra e com a Miss Aniele, com a Jurema sobre a marcha e o quanto isso mexe com a gente, o quanto é importante a gente estar junto, importante a gente se cuidar, porque às vezes a gente não consegue ter o autocuidado, né? Sim. Mas quando a gente está juntas, assim, nesse movimento, mesmo aqui 3 pessoas e mais quem está acompanhando ali, ou mais mulheres, mas isso, como vocês colocaram, é um cuidado, isso faz bem, isso potencializa. Então, eu estou dizendo tudo isso para poder pra trazer para vocês, assim, qual é o meu ponto, onde eu estou nesse momento, para agradecer a vocês aqui por compartilhar todo esse conhecimento, essa informação, esse aprendizado de vida e, principalmente, por quererem o melhor também, né? Por fazerem que as coisas, dentro da posição, do lugar de vocês, que as coisas comecem a mudar, né? Então, muito obrigada por isso. Eu queria fazer, porque eu, desde a entrevista lá que eu tive com a ministra e com a Jurema, eu estou muito pensativa sobre o nosso papel, o nosso lugar e a importância de cada um fazer o seu pouquinho, que é o que eu sempre falo, para a gente poder contribuir para algo maior, para ter justiça social, equidade, enfim. Posto isso, Nicole, eu queria que você fizesse as considerações finais. Temos compromisso daqui a pouco, né? Nosso horário está apertado hoje, mas eu queria ouvir de você, de repente, algo que a gente não abordou aqui, que você entende que é fundamental para a gente poder fazer o encerramento dessa conversa, uma mensagem para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente. Sim. Primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, forma uma egrégora muito gostosa que vai contagiando, né? E tem esse olhar de inspiração
de eu te escutar, e me sentir extremamente inspirada e extremamente feliz. Então, eu fico muito feliz pelo convite, muito feliz da gente estar aqui fazendo essa entrevista, esse diálogo. E também o que eu queria fechar é falando justamente dessa importância da autoimagem, né? Porque muitas pessoas também não conhecem sobre a autoimagem, mas entendendo que não é só a partir do exercício que a gente vai mudar a nossa autoimagem. A partir das nossas amizades, das nossas relações, dos ambientes que a gente está, a gente vai construindo a pessoa que a gente deseja. Então, eu sempre peço para as minhas alunas, assim, imaginarem, se não fosse um racismo, se não fosse o olhar do outro, quem você gostaria de ser? Como você gostaria de se sentir? E criar, de fato, essa imagem mental e da sua potência. E aí isso vai trazer para essas pessoas um bem-estar um pouco maior, no sentido de que, como eu vou me projetar? Eu quero me sentir uma pessoa confiante. Eu quero me sentir uma pessoa merecedora de afeto e de amor. Eu quero me sentir uma pessoa bonita. E aí você vai construindo essa nova imagem sua a partir da sua própria perspectiva. Isso é um exercício diário que tem que ser feito em doses assim pequenininhas, homeopáticas, porque não é uma coisa fácil de ser feita, mas que é uma coisa extremamente importante. E se você estiver junto de outras pessoas, a gente nunca tá só, né? Sim, então sempre tem exatamente. outras pessoas aqui com a gente, Ubuntu. fisicamente ou não. Exatamente, é o Ubuntu. Então, o recado final é agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Aprendi bastante também hoje. E para as pessoas poderem fazerem um exercício de se enxergarem cada vez mais bonitas, cada vez mais merecedoras, cada vez mais potentes, porque a gente merece tudo de bom nessa vida. Merecemos. Muito obrigada por terem participado, Obrigada. por terem aceito esse convite. Foi maravilhoso estar com vocês. Teremos outras oportunidades. Tomara. Conto com vocês. E para você que chegou até aqui, reconquistar nosso corpo é resistir, é se empoderar e é viver plenamente. Vamos juntas, vamos aquilombadas. Vem comigo!